Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Wagner Parente, eu sou o CEO da BMJ Consultores Associados e hoje eu vou ter o prazer aqui de conversar com a Raquel de Sá, que é analista econômica da XP Investimentos. Eu já aviso desde agora que o Adolfo Saxida, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, teve um chamado de última hora, a gente pode entender por quê, né? Vocês têm acompanhado o que tem acontecido lá no Ministério, então ele pediu desculpas e não vai poder participar hoje da nossa conversa. Então, a gente vai bater esse papo aqui com a Raquel, que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante também. Esse webinar é uma correalização da BMJ Consultores Associados com a Messen Investimentos, que é o escritório credenciado da XP Investimentos. Eu aviso também que esse webinar está sendo gravado. Hoje é dia 15 de setembro, às 5 horas da tarde, 5 e 6 da tarde. Então, mais para frente isso vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, para que vocês possam também ouvir depois, tá bom? Bom, gente, Raquel, boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite. Vai ser uma conversa talvez um pouco mais livre, né? Já que a gente não tem aqui o secretário com a gente, então a gente vai poder conversar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre o governo e das ações que eles vêm implementando desde o início da pandemia, né? Eu já quero passar para você a palavra para suas considerações iniciais, mas eu já queria te deixar algumas perguntas, né? O FMI, Raquel, lá agora no início de 2020, né, já estava projetando, isso em maio, alguma coisa assim, uma retração de PIB para mais de 9%. Eles falaram em 9,1% em algum momento, né? Eu lembro que na época, também em maio, eu acho que foi maio, o Focus estava apontando ali para 6,5%, alguma coisa assim. Ainda que o Focus esteja bem menos pior do que o FMI, é muito longe ainda dos 5,11, né, que foi a mediana de ontem. Eu queria te ouvir, o que mudou na expectativa de maio para cá e o que essa mudança de expectativa aponta para a gente no médio prazo? Oi, gente, tudo bem? Bom, agradecendo de novo aqui o convite, né, que eu já agradeci aqui offline, mas de qualquer maneira é uma honra aqui estar com vocês, eu acompanho bastante o trabalho de vocês também. É uma pena que o secretário não pôde estar aqui com a gente, mas, enfim, compreensível, dado o que está acontecendo lá em Brasília, mas eu tenho certeza que em outras oportunidades é só a gente falar aqui que eu vou segurar as perguntas mais difíceis, que ele volta. Mas eu acho que a sua pergunta é ótima para dar um panorama geral, né? Porque eu comentei isso, inclusive, hoje, eu estava dando uma entrevista para uma jornalista do New York Times que estava fazendo uma reportagem mais ampla, né, sobre, assim, o que está acontecendo na economia brasileira como um todo, né, para quem não acompanha isso tão de perto. E eu, inclusive, mencionei essa projeção do FMI. Eu lembro que quando o FMI anunciou essa mudança de projeção, é bom contextualizar, né? Ele anuncia uma mudança de projeção para o mundo inteiro. Então, não é que ele falou, não, o Brasil especialmente vai cair muito e tal. É uma análise que eles fazem a cada... normalmente, às vezes eles fazem algumas, né, especiais, mas normalmente a cada 3, 4 meses, agora não lembro de cabeça. E aí, uma vez ao ano, eles fazem uma análise mais completa do Brasil, que é o Article 9, né, que eles fazem aí, Article 4, que eles fazem mais detalhado. A questão é que eu acho que são duas coisas aí, né? Uma coisa é a mediana do Focus, que estava mais ou menos em 6,5, mesmo como você falou, né? Tratando aí de crescimento de PIB para esse ano, e na verdade uma retração de 6,5 e o FMI projetando aí uma retração de 9. Eu acho que são duas coisas. A primeira delas é uma questão bem específica do FMI, né? O FMI, eles são, enfim, uma excelente instituição, etc. A função deles de think tank também é excelente, eles têm excelentes técnicos, etc. Mas eles têm uma pessoa que cobre o Brasil, né? Eles têm, enfim, não é um país aí prioritário em termos de staffing,
E eles tentam fazer, eles estão sempre um pouco, apesar de eles terem uma visão muito neutra e interessante em termos de políticas públicas, na minha visão, pelo menos, eu prefiro muito mais olhar, eu acho muito mais válido, assim, que agrega mais, olhar para as projeções, não as projeções, mas sim as propostas de política pública do FMI, em termos de o que a gente pode fazer com o teto de gastos, por exemplo. Ou há 2 anos, há mais ou menos 2 anos atrás, eles fizeram um ensaio muito interessante sobre o pagamento, os servidores, né, o sistema de servidorismo público no Brasil, que é bem bacana nesse contexto agora que a gente está vendo de reforma administrativa, etc. Mas na hora de fazer projeção, eles estão sempre, não é que eles não estão certos, é que eles estão sempre um pouco atrás dos últimos dados. Então, assim, eles não olham tanto no detalhe o nível que a gente olha, que uma equipe de economia, né, que está olhando ali tudo, todos os dados, saiu produção de papelão, Fenabrave, não sei o que lá, que está olhando muito no detalhe, né? Eles, às vezes, olham um pouco mais o agregado e tem que fazer mais premissas, né? Então, acho que esse é uma das coisas. Mas a outra coisa... É lógico o fato que o mercado mesmo tinha grandes casas brasileiras que estavam projetando 8% de queda em algum momento, logo depois do começo, né, ali em abril, mais ou menos, né? E o que aconteceu que mudou? A gente também tinha uma projeção aqui de queda de 6%, a nossa queda já era um pouco menor do que a de algumas casas, mas a gente reduziu para 4,8%, né, para uma queda de 4,8%. Por quê? Porque os dados que foram vindo desse ano, eles mostraram que a queda do PIB, basicamente assim, o fundo do poço, ele foi muito menos fundo do que a gente esperava. Então, se esperava, todo mundo sabia que a gente ia cair muito, assim como todos os outros países do mundo, mas o fundo do poço ele foi mais baixo do que a gente esperava por 2 motivos. Um deles foi que o governo calculava uma perda, e todo mundo calculava uma perda do período de isolamento, uma perda muito grande, né? Muito, muito grande, porque tudo ia estar fechado. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para o Adolfo, Raquel. Eles mesmos projetaram 20 bilhões a menos por semana, né? E aí eles projetaram que se acabasse o isolamento no final de maio, teria uma retração de 4,7. Quer dizer, estava errado também, né? Estava completamente fora da realidade também, né? Exato. E existe, eu acho que são 2 coisas aí, né? Uma é que não se calculava muito qual que ia ser o efeito dos estímulos fiscais, se eles iam chegar à ponta, quão eficazes eles iam ser e quão rápido isso ia acontecer, né? E a segunda é que a gente teve um isolamento, só que o isolamento do Brasil ele foi tão cedo que ele teve o lado negativo disso, que a gente está convivendo com a doença por mais tempo, mas o lado positivo é que a gente não teve tantas perdas quanto a gente, porque ele não chegou a ser acho que só no mês de abril que a gente teve um isolamento muito, muito grande, mas não chegou a ser um lockdown, que nem a gente viu, por exemplo, na Itália. A gente não teve um lockdown, as pessoas confundem o que a gente teve, que foram medidas de isolamento social, mas cidades não foram isoladas, né? Se você tinha algumas cidades do interior que você tinha que fazer, tinha barreira sanitária e tudo mais, mas não foi assim, você não podia sair da sua casa se não se levava uma multa. Isso não aconteceu, a gente não teve um lockdown. E um dos motivos foi porque a gente realmente conseguiu achatar a curva de contágio. Então, porque a gente entrou, não só o Brasil, mas como muitos países da América Latina, a gente entrou no isolamento muito cedo, em termos de contágio. Então, quando a Europa estava no isolamento, a gente já entrou. Só que o vírus não estava tão forte aqui ainda, né, nesse momento que a gente entrou. Então, isso permitiu com que a gente não tivesse um colapso do sistema de saúde, mas fez com que a gente convivesse com esse vírus por mais tempo, que foi ruim, né, o que está sendo ruim. A gente não teve aquele pico, né, que muitos países tiveram. E aí isso acabou com certeza afetando o fato da atividade não ter reduzido tanto, né? Então a gente teve bastante coisa que continuou. Muitas indústrias continuaram tomando medidas de segurança e precaução, acabaram continuando abertas, algumas, né? Setor de construção civil, por exemplo, foi considerado como atividade essencial, nunca parou, né? A gente teve um crescimento muito grande em vendas no varejo. O varejo online cresceu muito, né? Muito, muito. Teve algumas medidas. Os primeiros dados que foram saindo ali, abril, maio, estava todo mundo desacreditado, assim. Cresceu muito. E teve, lógico, o grande empurrão que foram as medidas de estímulo fiscal. E essas medidas, eu acho que o governo foi até conservador
em calcular qual que seria o impacto, porque ninguém sabia direito, né? Até quando a primeira estimativa do governo de auxílio emergencial era muito menos gente, né? E aí, assim, foi uma quantidade absurda de pessoas que fizeram o cadastro. E como a gente tem um sistema, eu falo que quando tem que criticar o governo, a gente critica, mas muita gente, né, não esquece de falar as partes boas. Assim, a gente tem o nosso sistema da Caixa, por exemplo, é super capilarizado. A gente tem caixa em todo canto e é muito moderno, né? Então, esse esquema de fazer uma poupança automática, lógico, deu muito erro. Algumas pessoas não conseguiram sacar, mas o grosso da população que fez que aplicou ali, que fez, né, o cadastro para o auxílio, pegou. E usando o cadastro único, que é um cadastro, assim, enorme, né? É um dos maiores do mundo, cadastros que a gente tem de dados das pessoas, né? Então, tudo isso foi muito... A gente estava com muita preocupação aqui na XP mesmo, em abril. Será que vai chegar? Acho que não vai chegar na ponta, as pessoas não vão conseguir pegar o dinheiro. Todo mundo pegou, chegou, continuou chegando. E assim, então, essas medidas de estímulo, eu acho que nem o governo estava também muito seguro de se isso ia adiantar. Então, foram muito eficazes em segurar a empregabilidade, o emprego formal, né? Então, muito. O primeiro dado que veio, acho que já foi de junho, que já veio um super... Foi uma surpresa, era um dado que todo mundo esperava que ia fechar, agora não me lembro o número, mas assim, todo mundo esperava que ia fechar 900 mil vagas e teve a abertura de 30 mil vagas. Então, foi assim, ninguém acreditava. Mas é lógico, isso a gente está falando de um período... Então, esse é o ponto. Daí que vem essa diferença de projeção. Quando você começa os dados, você fala, cara, não cabe uma queda de 9% aqui. A economia está recuperando, o fundo do poço foi muito menos fundo, e esse auxílio, o auxílio emergencial e esse programa, né, o benefício de manutenção de emprego e renda, ele fez com que, na verdade, você aumentou a renda de muita gente. Muita gente que recebia Bolsa Família, por exemplo, passou a receber até R$ 1.200, porque podia receber 2 vezes, né? Dependendo da situação, você podia receber o valor em dobro ali dos R$ 600 do auxílio. Então, a gente viu muita gente, na verdade, um boom, principalmente nas camadas mais pobres, um boom de consumo mesmo. As pessoas consumindo muito, né? E aí, essa foi a grande diferença, né? E aí você viu todas as casas começando a revisar o PIB para cima. Porque, e também teve o lado do crédito. O crédito também veio meio que a trancos e barrancos no começo, os programas do governo enormes e não tinha demanda, não estava chegando. Aí mudaram algumas regras, flexibilizaram, colocaram empresas menores, mudaram um monte. O Banco Central tomou muita medida regulatória para meio que forçar os bancos a emprestarem para, né, medida do possível, para as empresas menores. O dinheiro acabou chegando, não tudo, poderia ter mais, ainda vai ter bastante empresa sofrendo, mas assim, eu acho que foi além, superou as expectativas para o positivo essas medidas de estímulo. Mas, lógico, isso leva para a segunda parte do cenário, né? Toda a preocupação que acontece depois que ela vai embora. Então, sim, eu acho que, faz todo sentido o que você falou, o impacto do aumento de renda, ele foi espantoso, né? Você teve redução de desigualdade no Brasil no meio dessa situação A toda. pandemia. Exatamente, mas a gente sabe que isso é artificial, né? Esse valor criado na sociedade, ele veio de uma situação completamente atípica e em algum momento vai ter que ser feito o desmame da economia, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso há umas 2 semanas lá no estado de Minas, que agora vem a ressaca, né? Como fazer um desmame na economia dessas medidas, dessas políticas emergenciais, quando todos os agentes econômicos ainda estão combalidos, né? Principalmente essas pequenas empresas que não conseguiram o crédito, muitas quebraram, né? E aí tem um efeito econômico para mais longo prazo, né? De desorganização de cadeia mesmo, que eu acho que isso também não está totalmente quantificado ainda para o futuro, né? O quanto isso vai prejudicar ainda o Brasil para o médio prazo. E aí tem uma agenda política conturbada também, né? Você tem um ano curto, né, em função das eleições municipais agora em dezembro, e tem muita coisa que o governo colocou na agenda, né?
Então, eu acho que a gente pode ir para a nossa segunda parte de perguntas aqui, Raquel, se você me permite, para a gente tentar conversar um pouco o que você espera desses últimos meses do ano, né? Que o governo coloca muita coisa na agenda política, então você tem ali a reforma tributária, você tem a administrativa, você tem o próprio orçamento que chegou lá agora no Congresso Nacional, e aí tem uma série de questões do quanto esse orçamento dá sustentação para teto, e enfim, o que viabilizaria, o que seria um plano B para esse teto, caso ele caísse. O que você acha que vai vir desses próximos 3, 4 meses aí do ano? Olha, eu acho que vai ser exatamente isso que você colocou, né? A gente tem as nossas principais preocupações para o cenário do ano que vem, que a gente tem uma projeção de crescimento de 3%, não é nem uma, eu acho que não é nenhum risco para esse 3%, porque para crescer muito menos que isso também é difícil, porque a base é muito baixa, né? Então, quando me perguntam isso, como é que você explica isso, base muito baixa, eu sempre falo, é a mesma coisa que você está saindo de um emprego que te pagam muito mal, e aí você vai para um outro, e aí, a gente vai te dar um aumento de 50%. Pô, mas era horrível, meu salário não muda muito, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com o PIB, né? Com a base muito baixa, caímos muito, então o ano que vem vai ser difícil a gente cair de novo, né? Mas, então, assim, o que a gente vê de risco é exatamente essas questões que você mencionou, de desorganização da cadeia, né? Tem uma tendência de criação de monopólios também, que não é positivo para a produtividade da economia como um todo. Então, são as grandes empresas, né, englobando as menores que vão falindo, vão quebrando, né, vão tendo dificuldades. Então, e também tem a questão do desemprego, né? Que, assim, o desemprego, os formais está segurando tudo, os informais estão sendo segurados pelo auxílio emergencial. Então, o desemprego, assim, entre os informais está muito alto, muito mais alto, né? E tem todas as pessoas que não estão procurando emprego, então você não bate na metodologia do desemprego, né? Da taxa de desemprego. Então, elas não estão aparecendo, elas são, tipo, invisíveis, né? E elas vão vir e vai vir um baque, né? Então, acho que em termos de atividade, é isso que nos preocupa. Mas, olhando só para a atividade, se a gente estivesse num mundo paralelo em que esse fosse o grande problema, isso não preocuparia tanto, porque basicamente você fala assim, tá a gente, mas tá todo mundo nesse mesmo barco, né? Os Estados Unidos estão com a mesma preocupação, a Alemanha, a zona do euro como um todo, tá todo mundo pensando no que vai acontecer no mundo pós-estímulos, né? Então, é meio que, estamos todos nesse buraco juntos, né? Mas por isso que eu acho que o maior risco que a gente vê é o risco mais político mesmo, né? E não é um risco político no sentido de a gente vê uma desorganização institucional, um impeachment, nem nada disso. É um risco que as decisões de política econômica que vão ser tomadas até o final do ano, que é isso que a gente vê até o final do ano, eu acho que a gente está num turning point muito importante, a gente está numa encruzilhada nesse momento, assim. Porque o governo pode virar a chavinha e fazer basicamente o que ele... Peraí que tá passando um avião. Eu moro do lado do aeroporto e às vezes acontece... Tá voltando o avião, né? Você vê que já é sinais que tá voltando. Exato. Né? Aqui eu já vejo. Quando eu falo nas economia que tem avião, não, mas isso é bom, atividade. Pois é. Mas o que a gente vê o governo tem, assim, ele tem essas duas opções, né? Ou ele vai, nesse momento, então, a gente está vivendo um ano que é o ano do benefício da dúvida, é o ano do café com leite, né? A gente, em nenhum momento, a gente já está observando um ano que a dívida PIB ia subir 20 pontos percentuais e a gente ia estar tudo bem. E a gente não ia estar no caos, né? A gente não ia estar com o dólar disparando, a gente não ia estar com a curva de juros maluca, né? Não ia estar uns Deus nos acuda, né? Isso acontece porque esse ano é um ano café com leite, é um ano que precisa se fazer políticas contracíclicas. E eu acho, Raquel, aí você me corrige, mas a turma já estava começando a precificar R$600 até final do ano, né? Quando veio 300, exato. Né, ficou mais para 95% do PIB exato. do que 100, né? Do que 100, exato. Exatamente. Então, eu lembro que eu tive um call no dia antes da entrega do orçamento. No dia da entrega do orçamento, eu tive um call e era sobre dólar. E eu falei, não, acho que amanhã vai ser um bom dia para comprar dólar, porque eu achei esse orçamento ok, tá, né? Transparente, tudo mais, né? E daí,
eu falei assim, e tem um ponto também. Se amanhã eles trouxerem o valor do auxílio e o auxílio for em 300, isso vai ser maravilhoso. Porque tá muita gente contando com 600. A gente aqui na XP já tinha a nossa conta 600. A gente baixou a nossa projeção. Porque é tipo, já vamos contar o pior. Então foi uma boa notícia. Deu 2 dias, o dólar começou a baixar. E aí, porque essa janela de tipo, olha, menos pior. Então, acho que assim, esse ano tá precificado, tá justificado, né? A questão é o ano que vem. Porque o que vai acontecer? A gente teve o benefício da dúvida, mas a gente não é os Estados Unidos, a gente não é a Alemanha, a gente não é o Canadá. Então, a gente não pode... E tem uma coisa importante que parece que muita gente esquece, que é que a gente veio de uma crise totalmente homemade, fiscal, que a gente estava saindo quando a gente entrou nessa. E essa crise, ela tem origens, né? A crise que explodiu em 2015, ela tem origem na mudança de chave de política econômica no pós-crise de 2008. Então, a gente teve a crise de 2008, o governo implementou políticas contracíclicas acertadas, legal, bacana, tinha que fazer. Só que passou a crise foi embora, a gente entrou num boom de commodities, ou seja, um momento que não precisava de nenhum estímulo e os estímulos continuaram. Sem melhora de produtividade, então tudo isso virou inflação, virou buraco fiscal. Então, assim, a gente tem... eu costumo dizer que a gente tem que olhar para a história, mas aqui a gente não precisa nem olhar para a história. Tipo, a gente faz assim, já tá ali, né? Ou anteontem. O Brasil tem essa sombra que é uma fama que é totalmente justificada, que, olha, a um tropeço que a gente der, por isso que a questão do teto é tão importante, né? Muita gente fala, mas o teto não é toda essa panaceia. Não, realmente, não é o salvador da pátria. Mas, e o teto, a lei do teto de gastos, né? Ela tem defeitos. Ela poderia ter sido feita diferente. Mas agora, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, não é o momento para se... E eu vejo muitos analistas falando a mesma coisa. Temos que adaptar o teto para ser melhor, né? Para ele ser melhor a realidade. Mas esse ano não é o ano para fazer isso, porque se você fizer isso, a mensagem que você vai passar é que você está furando o teto e que você está virando a chavinha e que você vai sair gastando. Ô, Raquel, deixa eu estressar esse ponto, porque assim, você deve ter visto o orçamento que chegou do governo no Congresso. Ele é justo, né? Não tem espaço ali naquele orçamento. Não tem então, respiro. Não é o avião, mas é o meu cachorro também. Não tem respiro. Então assim, para a gente que acompanha isso, parece muito óbvio que aquele orçamento não vai dar conta, né? E 2, é muito provável que os gastos do ano que vem sejam maiores, passem do que seria o gasto desse ano com a inflação, né? Isso descontando o que foi gasto com o gasto com a pandemia, que é o orçamento de guerra, que aí entra numa outra conta, né? Enfim, de onde vem a credibilidade, de onde vem a crença do mercado que esse teto ainda se sustenta? Porque, assim, do ponto de vista aqui de quem está acompanhando essas contas públicas mais no dia a dia, nos parece que já devia estar sendo considerado ali pelo menos um plano B, né? Mesmo que seja uma PEC emergencial, uma desindexação ou desvinculação do orçamento, gatilho, alguma coisa, na nossa opinião, deveria estar sendo mais pautado, mais discutido, que desse alguma credibilidade para nossas contas, né? O que acontece com o mercado que pelo menos a nossa avaliação aqui ainda não enxergou isso, né? Não, perfeito. Eu acho que, na verdade, eu acho que o que está tendo... Eu acho que o mercado está nesse mesmo ponto de benefício da dúvida. Eu acho que são algumas questões, né? Uma coisa que tá tranquilizando muita gente, que é, até conversando com um amigo de mercado outro dia, ele falou, a única coisa que me deixa dormir à noite, com as minhas posições aqui, é a taxa de juros, tá? Historicamente baixa. A nossa dívida nunca foi tão barata. A gente tem uma dívida batendo no 100% daqui a pouco e a gente, provavelmente, o ano que vem vai ser o que a gente menos vai pagar de juros nominais dos últimos 30 anos, né? A gente vai pagar provavelmente 4% do PIB. Por quê? Porque isso foi uma combinação de ganhos de credibilidade com a aprovação do teto de gastos, a reforma da Previdência, a mudança da TJLP, credibilidade do Banco Central, uma série de medidas que foram tomadas nos últimos 3, 4 anos, né?
com uma desaceleração da atividade, que fez com que a inflação ficasse lá embaixo. E o mundo todo com juros baixíssimos, né? Então, basicamente, o nosso juros aqui, ele reflete o nosso risco aqui e ponto. Não tem nenhuma pressão de diferencial de juros dos outros países, né? Isso também a gente tem que levar em consideração, né? Então, isso é uma questão que pesa muito, porque, assim, é insustentável, é perigoso, mas, assim, isso quer dizer que a nossa dívida, o governo não está conseguindo rolar e tal, ele tá. É mais caro, mas ele tá. E uma questão que, por exemplo, sempre foi ruim, que foi ter a dívida selicada, que é a dívida ligada à Selic de curto prazo, agora é bom, porque a Selic está em 2. Então, assim, a melhor coisa é ter dívida selicada agora. Porque normalmente o melhor é você, em tempos normais, o melhor é você ter uma dívida pré-fixada, porque você sabe quanto você vai pagar e, né, beleza, você orça lá e tal. Então, você não tem uma taxa flutuante, né? Você sabe, você consegue gerir. No momento, tá valendo a pena, né? Você ter compromissada, você ter tudo que tá ligado à Selic, né? Porque tá muito baixa. Então, acho que esse é um lado positivo, mas que todo mundo sabe que essa janela de oportunidade, ela é assim, desse tamanho. Ela cabe em um ano. Então, eu acho que quando a gente olha, pelo menos quando eu olhei o orçamento, o que eu pensei foi, olha, não entendi por que o mercado reagiu mal no dia seguinte. E aí deu 2 dias, o mercado virou. Tipo, não é assim. Por quê? Porque o governo não tem muito o que fazer. O recado ali quando você... eu assisti a coletiva do Valderi, o secretário ali de Fazenda. Ainda secretário, né, Raquel? A gente tem que ver até o final dessa conversa. se o Saxida vai ter mudado de chefe. Pois é. Mas, por enquanto, o chefe do Saxida... o Saxida não sai, que eu duvido. Aquele ali... Eu também acho. Tá amarrado. Mas... Ele tem uma âncora maior, né? Não, ele tem um negócio, uma paixão ali, é engraçado. E ele, enfim, então assim, quando eu assisti, eu lembro que para mim é uma coisa assim, como alguém que estuda, via isso, eu trabalhei no governo, então eu via o outro lado e era uma coisa que eu falava, cara, passei muito tempo querendo ouvir isso de um secretário. Então ouvir isso para mim é música para os meus ouvidos, tipo, ó, a despesa tá no teto, a arrecadação pelas nossas contas parecia fair enough, não tinha nada de, vamos extrapolar a arrecadação com uma privatização maluca, um outro negócio, um monte de nada, não tinha essas barbaridades não aprovadas, não tinha, que era o que todo ano tinha. Botamos Eletrobras, botamos sei lá o quê, botamos 50 mil privatizações, não tinha nada disso. Então, acho que esse pragmatismo deu um consolo importante, porque assim, bom, se o governo está sendo tão pragmático em entregar esse orçamento, ele não vai deixar que nada saia. Então, assim, provavelmente, o que não quer dizer que é bom para a economia, tá? Mas provavelmente é assim, cara, o Congresso passou, derrubou o veto do BPC, ou derrubou o veto das desonerações, derrubou ambos, o governo vai falar, beleza, a gente vai investir 0, a gente vai pagar a luz, a gente vai... É isso, tipo, vamos tirar dinheiro da Polícia Federal para fazer passaporte. Então, eu acho que ficou uma coisa tão pragmática de que esse governo vai fazer o que tem que fazer para manter o teto, o que não é necessariamente positivo para a economia, isso é, na verdade, péssimo para a economia no longo prazo, porque você tem um Estado que não faz nada, só paga aposentadoria e toca o barco, né? Mas eu acho que esse risco fiscal, eu acho que o mercado ele vê que esse ano o governo ainda vai dar um jeito. Provavelmente vai passar a PEC do Pacto Federativo, que a PEC do Pacto Federativo, que é basicamente a mesma, eu acho que o governo colocou tinham 3 PECs discutindo isso, né? A emergencial, a do Pacto Federativo e a do Pedro Paulo. Pedro Paulo. É isso. E que estavam discutindo isso desde... A do Pedro Paulo faz 1 ano que o pessoal estava falando isso. Olha, tudo foi escrito de uma maneira esquisita, tem que funcionar direito, tem que viabilizar. Então, eu acho... E tem a questão, por exemplo, dos salários, né? Que foram congelados pela PL 173, que foi quando a União concordou naquele repasse aos estados e municípios, que por sinal também foi uma sinalização excelente, porque imagina se eles tivessem passado um cheque em branco. Agora a arrecadação já está super voltando e eles estão dando mais dinheiro ainda, que provavelmente... Eu lembro na época, Raquel, que o pessoal falava, vocês estão com medo de reforma administrativa, mas aí já foi, já congelou o salário, né? Mas na prática a gente não vê nem isso no orçamento, né? A gente não vê esse congelamento de salários no orçamento, né?
Eu estava conversando com o nosso novo economista-chefe aqui na XP, né, o Caio Megali, ele veio do governo e ele estava contando isso para mim. Ele falou, olha, eu acompanhei quase tudo ali antes de sair e há uma questão de redação nessa PL que provavelmente, que eu lembro da PGFN dar um parecer de que dava espaço para aumento, sim. Então, que era melhor. Entendi. Então eu acho que esse é uma das... Por isso que o governo quer tanto também essa PEC do Pacto Federativo, que na verdade repete o que já foi aprovado em teoria, né? Fixar bem. Então, olha, vamos congelar salários. Então, acho que o mercado está olhando muito para isso. Tipo, não, vai passar uma PEC do Pacto Federativo, não vai ter Renda Brasil, provavelmente não vai passar desvinculação e desindexação de saúde, educação, provavelmente não vai passar, porque isso é muito ambicioso, mas, tipo, vai passar um jeitinho. Tipo, vamos empurrar para esse ano. E ano que vem. E aí, tipo, vai, né? Mas isso não sustenta uma empolgação, né? Sustenta não caos. Mas... então, esse caos que você está falando, o caos seria a gente não conseguir ter uma dívida desse tamanho com um juro tão baixo, né? Se você tivesse um juro desse tamanho, quer dizer, uma dívida desse tamanho, pagando 7, 14, 8, 14, aí seria caos, né? Eu até tenho um título bem antigo, que eu guardo igual uma moeda antiga, né? Que pagava isso lá de trás. Exato. Eu tinha gente, como eu não entendia nada. Antiga, né? Eu tinha na época que eu comprei, eu lembro que eu não entendia nada de mercado, e um amigo meu falou assim, não, compra esse que tá bom. Aí, NTNB, né? Era uma NTNB que pagava, assim, tipo, 13. Eu não acreditava, assim. E eu vendi, fiz ali, foi muito engraçado, porque eu vendi e falei, bom, eu quero outro assim, onde é que eu compro outro assim? Outro assim não tem. Agora já era, né? Agora já era. Escuta, Raquel, o governo, é uma fala do Paulo Guedes, né, que ele é uma daquelas máximas, né, que ele gosta de repetir, ele sempre fala que a gente não vai sair do buraco cavando mais fundo, né? E o cavando mais fundo é o gasto público. Evidentemente, esse ano foi necessário fazer gasto público e enfim, ele fez o que tinha que ser feito, mas o que ele não gostaria de fazer, né? E a contrariedade ficou muito clara, inclusive, no valor que ele passou para o Congresso a título de auxílio emergencial. Foi R$300, foi aumentado, né? Mas, enfim, pelo que você está falando, essa postura do governo, por enquanto, mantém a credibilidade de que, no futuro, o governo vai, sim, privilegiar a participação do capital privado para a geração de riqueza, né? O que a gente comentou de que houve redução da desigualdade foi artificial, foi dinheiro público, né, no final das contas. Então, para fazer essa transição, né, para voltar ao capital privado, né, e aí a gente sabe também que existem vários projetos de infraestrutura no pipeline do governo, né, portos, aeroportos, concessões diversas e tal, que vão ter que trazer capital privado, inclusive internacional. Você acha que a credibilidade que a gente acumulou, né, desde a aprovação do teto até agora é suficiente para isso? Você acha que o mundo olha para o Brasil e fala, ok, isso não é uma casa pegando fogo, eu posso entrar? Ou, por enquanto, pelo que aparece de número de investimento e entrada e saída de capital, ainda parece que existe bastante dúvida? Olha, eu acho que eu acho que no momento ainda existe bastante dúvida. Eu acho que a gente está num meio termo de, assim, a gente não está vendo uma fuga de capitais. Então, muita gente, eu vejo algumas pessoas falando, fuga de capitais, todo mundo saindo, assim, a gente viu eu acho que para a gente falar conceitualmente de uma fuga de capitais, a gente não passou por isso, né? A gente viu uma saída grande de capitais, mas fuga de capitais é tipo, temos problemas nas contas externas, né? Temos um déficit maior do que o que entra de dinheiro, não temos reservas. Isso é um problema de fuga de capitais. A gente não passou por esse problema. Esse não é um problema que a gente vive hoje. A gente tem um problema fiscal muito grande, mas a gente não tem déficits gêmeos. A gente que é o déficit fiscal externo. A gente só tem o fiscal. Então, assim, esse problema a gente não tem. Mas daí para dizer que o investidor estrangeiro está entrando no Brasil, também não vejo. Eu acho que daí é um pulo. Eu acho que ainda o investidor estrangeiro que estava aqui não foi embora. Não o de bolsa. O de bolsa foi embora.
foi muito embora, voltou, tá voltando lentamente, né? Mas aquele investidor aquele que tem fábrica, aquele que tem, né, filial, subsidiária, etc., esse não foi embora. Esse teve um prejuízo, e aí a gente viu nas contas externas, isso refletiu, né, nas contas externas esse prejuízo, que não era a saída líquida, era realmente um prejuízo operacional, que já voltou, a gente já voltou aos 4% do PIB de investimento externo direto, mas ele também não subiu, ele continuou 4% do PIB. Então, eu acho que a gente ainda precisa fazer bastante, eu acho que aí não é nem só questão fiscal, aí é uma retórica, porque o investidor estrangeiro, ele olha muito para o todo, né? Ele olha para, por exemplo, na situação do Covid, tinha muito que o Brasil estava fazendo, que a retórica era uma, então o discurso era um e a gente fazia outra coisa. E, na verdade, o que a gente fazia era melhor do que se estava dizendo fazer. Inclusive no âmbito ambiental, por exemplo, é a mesma coisa. Totalmente, né? Totalmente. Então, você vê, por exemplo, se a gente olha aí para os instrumentos da OCDE, né? O Brasil é o país não membro da OCDE que mais aderiu a instrumentos legais, né? Inclusive, no setor de meio ambiente. Inclusive, eles estão fazendo bastante esforço para conseguir aderir. Só que ao invés de focar nessa parte, olha, a gente está aderindo, tem as boas práticas, não, é um discurso meio vazio de Amazônia e tudo mais, que não fala muita coisa. Então você realmente é uma retórica que isso, às vezes, é até mais importante para o investidor, para ele começar a olhar para o Brasil mais de perto, né? Aí depois ele vai ver a situação fiscal, depois ele vai ver melhor, do que a própria realidade das contas públicas e etc. Então, eu acho que, assim, para a gente retomar esse tipo de investimento produtivo que a gente precisa, de investidores institucionais, etc., que não é aquele investidor de investimento externo direto que vem ter uma fábrica, que vem ter um negócio, que vem ter uma multinacional. É aquele investidor institucional, é o grande fundo de pensão, né? É a grande seguradora. Esses investidores só vão vir quando essa retórica toda, né, casar. Então, Entendi. eu acho que dali, pelo menos na minha opinião, eu vejo isso. Assim, eu trabalhava num governo estrangeiro no Brasil, então eu via muito isso, que às vezes era aquele investidor específico de um setor, tipo, sei lá, setor aéreo. Ele olhava muito para o setor aéreo. Ele já estava decidido, ele ia vir, não importa, ele ia vir. Mas aquele que era tipo, investidor institucional, que tem várias oportunidades de infraestrutura sustentável, etc. Era tipo, tá, o Brasil segue as regras da OCDE, é membro da OCDE, porque tudo isso é certeza jurídica. Então, eu acho que toda essa agenda, um é a retórica, o outro é a agenda micro, que tem que caminhar, e essa agenda micro é muito importante para o investidor internacional, que talvez o brasileiro não dê muita bola, mas o investidor internacional, ele vai olhar se a gente está aprovando mudança de conteúdo local, marco regulatório, tudo isso. Eu queria falar mais de disso, perto que o teto. Queria falar disso, porque assim, o pessoal sempre falou também, olha, no meio da pandemia não dá para fazer nada. E o que a gente viu foi que aprovou o marco legal do saneamento, né? A nova lei do gás passou na Câmara, tá no Senado para ser votada, pode ser que até final do ano vote, inclusive. Tem lei a nova lei de cabotagem, tem muita coisa acontecendo, né? Eu sei que no final a reforma tributária acaba drenando, a reforma administrativa tributária, as macro-reformas acabam drenando a atenção, mas para mim foi uma grata surpresa ver o Congresso funcionando nessa situação, e eu acho que também isso acabou refletindo positivamente aí nos preços, né? Não sei se essa foi a tua impressão também. Não, com certeza. Quando a gente vê aquele analista que olha, né, que olha a fundo um setor, um outro, aquele investidor que tem um interesse em um setor ou outro, ele está de olho naquilo. A questão é aquele investidor que ele não veio, ele não sabe de Brasil, ele tem que ter um pacote interessante, né? Então, eu acho que essa questão, por exemplo, de chamar mais atenção do que está sendo feito, né? Então, passou o marco regulatório, a lei da cabotagem. Se você olha para a parte portuária do Brasil, está faltando muito isso, muito. Isso é logística, né? Isso é puramente logística. Você desafoga grande parte do transporte rodoviário, aprovando e estimulando a cabotagem, porque né? Para quem não sabe, a cabotagem é ali o transporte via rios, né? De porto em porto, né? Você não precisa pegar transporte rodoviário. Isso é super importante, né? Então, todas essas pequenas mudanças, por exemplo, na parte de comércio internacional,
A Camex está fazendo um trabalho incrível. Até o OCDE chamou a atenção no começo da pandemia, colocou o Brasil ali como melhores práticas durante a pandemia, porque zerou todos os impostos de importação para produtos relacionados à pandemia, né? Para estimular, né, a compra de máquinas, equipamentos. Então, assim, é toda uma mentalidade diferente que é muito positiva. É assim, música para os ouvidos de quem segue isso de perto há um tempo. Mas Deixa eu isso te perguntar. não chega, né? Chega pouco e assim, o cenário de juro baixo, né? O investidor internacional, quem chegava aqui, vinha por causa do juro, né? Quando você tinha uma dispersão muito grande, uma diferença muito grande, o juro pago pelo Brasil, né? E o mundo, ou talvez o investidor de entrada aqui, que não vinha para capital produtivo, vinha para surfar no juro. Com essa nova realidade de juro baixo, acaba impactando também o dólar, né? Porque esse fluxo de divisas que vinha por causa do juro não vem mais, então você mantém num patamar que é o razoável, né? Que é 5,20, mais próximo de 5 do que de 6, alguma coisa por aí. Só que a gente começa a ouvir alguma coisa em relação à pressão inflacionária. Tudo bem que isso é muito mais empírico, né? Você vai muito mais olhar para arroz, para vestuário, do que talvez no índice. Vocês estão enxergando alguma pressão inflacionária no médio prazo que impacta na tendência de juro baixo? Tudo bem, não reduzir mais, mas que ele fique no mesmo patamar? Então, essa é até uma pergunta aqui que tinha enviado no chat também, que eu vi, né? E é uma pergunta que a gente está recebendo muito aqui sobre a inflação. E você tem toda a razão, tem todo esse capital, que é uma coisa que o ministro trouxe o ano passado, né? Quando ele falou, o brasileiro tem que se acostumar com o dólar, né? Com o dólar mais caro. Não é normal. Eu acho que às vezes o ministro escolhe um pouco as palavras erradas, mas é verdade, né? Porque não era normal aquele dólar baixo no Brasil. Isso não refletia as condições econômicas do Brasil, né? Isso era um reflexo dos juros altos e da galera que vinha aqui, né, lucrar com os juros altos, né? E não é esse tipo de capital que a gente quer atrair, porque esse até é um capital volátil, né? E é ruim, né, para o país nesse sentido. Um capital que entra e sai, né? Então, com certeza, né, você tem toda a razão aí que isso impacta. O que a gente vê olhando para a inflação, né, e para a trajetória de juros, a gente não vê os juros subindo. A nossa expectativa para os juros aqui é de 2% até até meados do ano que vem, tá? Quando a gente acha que a Selic vai passar a crescer paulatinamente até atingir 3 no final do ano, né? Então, acho que 3 ou 3,25, agora eu errei, eu não lembro se era 3 ou 3,25, mas enfim, por aí. E por quê? Porque, na verdade, o que acontece, né? A gente entrou nessa crise, então são dois os motivos de que a inflação vai ficar baixa, né? Um é bom, o outro é ruim. O motivo bom é que a gente entrou nessa crise com a inflação sob controle. Então, se a gente tivesse entrado nessa crise com a inflação altíssima e os juros altíssimos, a gente não ia ter a parte boa, entre aspas, porque deflação nunca é bom, nem inflação muito baixa, mas a gente não ia ter, o que a gente ia ver ia ser atividade deteriorando e inflação alta, né? Porque ia ter toda a deterioração, né, de expectativas, de não, o governo vai gastar muito, não vai ter dinheiro, e vai imprimir dinheiro, e vai causar inflação, os juros aumentar, blá, blá, blá. Você entra nesses juros, nesse ciclo negativo, né? Então, o lado bom é esse, a gente entrou nessa pandemia com inflação sob controle e juros baixos, o que permitiu que a gente baixasse ainda mais os juros, que teve um impacto positivo. Quando a gente olha aí os números de crédito, realmente o crédito imobiliário cresceu durante a pandemia, né? Baixou as taxas de juros, os spreads caíram, a inadimplência caiu, coisas esquisitas, né? Num momento de pandemia, positivas. E aí o segundo motivo pelo qual a inflação fica baixa é o motivo da desaceleração econômica, né? Então, o que a gente está vendo? Por que a gente não trabalha com risco inflacionário trazido por essas questões de oferta? Porque o que a gente está vendo agora é um aumento muito grande, pontual, de alimentos, de commodities no geral, commodities minerais e commodities agrícolas, né?
Grande parte disso está sendo puxado pela demanda externa. Então, a China retomando muito rápido e a China vindo de uma situação de insegurança alimentar que já vinha antes da pandemia, né? Então, a gente já vê isso, né? Assim, não passou, não solucionou, eles não passaram a produzir um monte de carne, né? Em 2 meses pandêmicos. Então, eles ainda estão com essa necessidade muito grande. E conforme eles estão voltando bastante, a demanda por produtos, por commodities minerais também aumenta, né? E aí você teve aço, enfim, aí tudo isso que acaba batendo o quê? Nos IGPs, que são os índices de preços ao produtor, né? E também no alimento, né? No alimento ali para o consumidor final. A questão isso é a típica subida, e aí, lógico, tem a alta do dólar, né? A alta do dólar, todas essas commodities negociadas em dólar, você tem o custo, a oportunidade do produtor vender no Brasil ou fora, ele vai falar, bom, fora eles estão me dando isso, obviamente eu vou vender pelo mesmo preço dentro. E aí, você importa uma inflação que vem ali do dólar, né? Que não é, você tem, alguns insumos são sim em dólar, né? Farinha, algumas coisas que vêm, né? O trigo, quer dizer, várias coisas que vêm aí, a própria irrigação, eu já ouvi também de um pessoal aí de agro, que tem máquinas e tal, que são dolarizados o custo, mas enfim, você tem aí um repasse. Só que o que acontece? Para alimento, a demanda está muito grande, e aí teve uma questão de demanda interna. Como a gente teve um momento de isolamento social, as pessoas passaram a consumir mais alimentos da cesta básica, arroz, feijão, carne. Até R$ 600, né? Não tem quantificado, né? Isso. Quanto desses R$ 600 foi para Bastante. consumo de arroz, mas deve ser muito, É né? muito. Porque o que acontece? A população que recebeu os R$ 600 é a população mais pobre, né? E a população mais pobre, isso dá para você pega o lowest quintile ali, né? Mais baixo e tal, e você coloca qual é a propensão marginal a consumir, é muito maior. Ou seja, a pessoa ganha o dinheiro, ela gasta, né? E gasta grande parte da sua renda com alimentos. Então, assim, por uma questão, né, você faz, não tem uma prova cabal disso, mas se você, tudo mais constante, sim, essas pessoas consomem mais alimentos da cesta básica, né? E aí você teve um aumento de demanda até de outras classes sociais que as pessoas estavam em casa. E o brasileiro come mais o arroz, o feijão, a carne quando está em casa, né? Um pouco antes de começar aqui o nosso webinar, eu recebi um gráfico comparando o preço do arroz na Suíça, no Brasil, nos Estados Unidos. Aí o preço em dólar aqui era muito menor, né? Aí era o pessoal do arroz, claro, que mandou, né? Olha, o preço está baixo, mas enfim, não considera poder de compra, né? Imagina quanto que o suíço Exato, o consegue preço está baixo comprar em de dólar. arroz. Não, e fora que tem essa, e teve uma questão ainda, tipo cereja do bolo, de safra no arroz, né? Teve uma seca muito grande no sul que piorou a safra. Então, o Brasil, ele não é um grande exportador de arroz, né? Como é o Vietnã, por exemplo. Mas a gente consome muito arroz. Tipo, vai ver quanto que o suíço consome de arroz. Tenho certeza que é muito menos que o brasileiro, né? Então, a gente não vê isso e por causa da desaceleração econômica, do baque na atividade, o melhor exemplo para traduzir isso você vê a inflação acumulada do alimento em domicílio, esse ano já está em 11%, 12%. A inflação acumulada do alimento fora de casa, eu não sei se acumulado está em deflação, mas nos últimos 2 meses foi deflação. Então, como você vê, o restaurante, o cara não está passando isso para o consumidor, porque ele ainda não demanda. Então, o IPCA, ele leva em conta não só comida, ele leva em conta toda uma cesta de produtos, de bens e serviços que a grande maioria não está repassando. O produtor tem esse custo, mas ele não repassa porque senão ele não vende, né? Então, esse é um motivo ruim, mas é o que por isso a gente não vê uma pressão sobre a inflação, pelo menos no curto prazo, e no longo prazo essa pressão viria do lado fiscal, né? Se deteriorar muito o fiscal, isso pode piorar. Quando começar a voltar a atividade, isso pode piorar. Mas pelo menos no curto e no médio prazo a gente não vê esse risco. Ô, Raquel, a gente está acabando o nosso tempo aqui. Temos uma pergunta aqui do chat, mas eu não queria deixar de te perguntar sobre reforma tributária, né? A gente tem 8 minutos para conversar aqui de reforma tributária.
Eu queria te ouvir, porque eu vejo esse debate sendo talvez contaminado por situações conjunturais numa reforma que é estrutural, né? A gente não vai fazer uma reforma tributária para um ano, a gente vai fazer uma reforma tributária para 20 anos, até a transição da PEC 45 você vê, né? Mas, assim, evidente que você olha para a conjuntura, tem que arrumar dinheiro para o Renda Brasil. Vamos ter que mexer Joga na reforma tributária. Joga na reforma tributária. Vamos ter que colocar desoneração de folha, vamos ter que achar dinheiro para tudo isso. E aí eu acho que o debate acaba contaminado e, enfim, a gente termina perdendo muito tempo com essas situações conjunturais e esquecendo, talvez, do longo prazo, que é para onde vai a reforma, né? Eu queria te ouvir em relação a isso, né? Em relação à possibilidade da criação desse imposto. Existe alguma alternativa à criação do imposto? Porque eu já escuto cada vez mais a ideia de que é inexorável, né? Você vai ter que criar algum imposto de base ampla, né? E provavelmente regressivo, né? Essa é a parte boa do debate. Eu nunca escutei tanto falar de regressividade de imposto, né? Fora da academia dos tributaristas falando. Hoje todo mundo sabe que é regressividade de tributo. E a grita do setor de serviços, né? Principalmente com a proposta do governo. A proposta do governo, sim, é na veia, né? Você tem um prazo muito curto que começaria a ter o impacto. Então, eu queria te ouvir, da discussão conjuntural impactando o longo prazo. 2, se é inexorável um imposto regressivo e de base ampla. E 3, se essa reforma encaminhada pelo governo, que impacta muito severamente em serviços, ela é viável se esses setores não verem o benefício como um todo. Não, legal. Perguntas complicadas daqui para o final, mas assim, a sua primeira pergunta, né, sobre se está contaminando, eu acho que está, e eu acho muito negativo, honestamente, porque é exatamente o que você falou, é uma reforma estrutural, assim como a reforma administrativa, né? A reforma administrativa é uma reforma estrutural, está olhando para mudar o sistema estrutural do servidor nos próximos, sei lá quantos anos, né? A reforma tributária também. E a reforma tributária é uma briga de muitos anos. Então, esse não é o primeiro governo que tenta mudar, né? E a questão, eu acho que tem 2 reformas tributárias que são importantes. Uma é a reforma que vai olhar para o imposto, para o imposto de renda, né? Que vai olhar para a renda, que vai olhar para a regressividade do nosso sistema como um todo e dizer assim, olha, realmente, no Brasil, o sistema é muito regressivo, porque você tributa muito mais o consumo do que você tributa a renda. Ok, você tem um problema. Como é que você conserta isso? Você olha para o imposto de renda, você não olha para o consumo, né? Então, são 2 reformas, eu vejo como 2 reformas diferentes. E eu achava muito positivo que o que a gente estava olhando até então era uma reforma que olhava para o consumo e para a simplificação dos tributos sobre bens e serviços. A simplificação e a modernização. Então, que é um grande, o objetivo não é aumentar a carga tributária nem reduzir a carga tributária, ela tem que ser neutra, né? Então, eu acho que é ruim a gente ter essa mistura do conjuntural, porque você corre o risco de você tentar aumentar a carga tributária e não passar uma reforma que é super necessária para o ambiente de negócios que não tem nada a ver com carga tributária, né? Ou você passar uma reforma muito mais limitada e que depois você não vai passar outra, né? Porque o que acontece? Uma reforma que cria um IVA, que é basicamente a PEC, né, a PEC, né, feita aí pelo Bernardo Api e tudo mais, que é a reforma dos sonhos de qualquer tributarista acadêmico, porque ela toca em todos os pontos de valor agregado moderno, que pega tangíveis e intangíveis, assim, que olha para má alocação de recursos, para redistribuição regional e tudo mais, né, conceito de que só no Brasil que a gente tem um ICMS, que é um IVA e mais um monte de imposto. Ou seja, o grande problema é a complexidade do sistema tributário, que ele acaba criando uma situação de má alocação de recursos, né, de mais regressividade ainda, né, porque você acaba tributando mais o bem do que o serviço, e quando você olha
a população mais pobre consome mais bens do que serviços, proporcionalmente. Então, assim, eu acho que é uma reforma muito boa e é ruim que ela esteja sendo discutida numa questão tão conjuntural. Então, eu achei positivo até a reforma, a proposta do governo, que é pouco ambiciosa, só olha para PIS e COFINS, mas pelo menos ela não jogou renda no meio. Porque eu acho que pelo menos eles falaram, não, isso é um outro tema. É importante, vamos tratar, mas não é esse tema, é outro. Não vamos contaminar um com o outro. Porque eu acho que essa questão de ambiente de negócio é muito importante. Isso é o que o gringo olha. O gringo fala, não, meu problema não é a carga tributária, é em real, tanto faz. O meu problema é que eu não tenho nem certeza do que eu vou pagar de tributo. No Brasil, o passado Certo. até o passado é incerto, exatamente. Assim, eu já vi entendimento da Receita, entendimento da Receita de uma consulta que tinha sido feita em 2007, eles responderam em 2017, dizendo que, assim, as resseguradoras estrangeiras têm que pagar mais imposto que nem as brasileiras, blá, 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 e by the way, é retroativo. Assim, a resseguradora estrangeira falou assim, então tchau, eu vou embora, porque eu não tenho como pagar. E aí, então, assim, são umas absurdidades, assim, que é isso que tem que, né, é isso que o gringo vai olhar e que vai falar, meu, eu não vou entrar nesse manicômio, né? Então, isso eu acho que eu espero, né, que a reforma, assim, e eu escuto bastante isso do próprio governo, dizendo que quer separar, o que é bom. E aí eu acho que eu já matei sua primeira e a última pergunta. Aí eu acho que a do meio ali, sobre o tributo, eu não acho que necessariamente a gente precisa ter um tributo a mais, né? A gente tem que aumentar a carga tributária. Eu não acho que é a única saída. Eu acho que tem muito espaço para você reduzir despesa primária. Só que eu acho que é um debate difícil e eu acho que é um debate, assim, que dá para ver com esse Congresso, não que eu ache que é o Congresso dos Sonhos, mas é a primeira vez que eu vejo, que é o que você falou, todo mundo fala de regressividade. Gente, as pessoas estão falando de regras fiscais. A lei de responsabilidade está aí há 20 anos. E assim, até 5 ninguém falava. Regra de ouro, o quê? Não, pede um crédito extraordinário, tá tudo resolvido. Então, assim, ninguém ligava muito para isso. Então, só de estar sendo discutido, debatido, assim, para mim já é muito positivo. Então, eu acho que ainda tem espaço para você ter uma reforma que você mude e não aumente o teto, né? Porque... E eu acho que a proposta da CPMF, eu acho que aí eu discordo do governo, porque eu acho que é esquisito, já se ventilou muita coisa, misturou alhos com bugalhos, falando que o mundo inteiro está tributando serviços digitais, e não é isso. O debate do mundo inteiro não é sobre isso. O debate do mundo inteiro é como você tributa o lucro dessas empresas, porque eles já tributam esses serviços, com IVA você tributa. Você não precisa de uma CPMF. Faz um IVA que é bens, serviço, intangíveis, tudo bem, tá resolvido. Então, eu acho que o governo meio que jogar tudo de uma vez, você confunde o debate e você perde credibilidade. E daí uma ideia que possa ser, não, vamos criar um imposto novo sobre, por exemplo, atividades de alto carbono, né, no sentido que a União Europeia está fazendo. Pô, legal, mas assim, vamos criar um imposto novo sobre todas as transações, que já é um imposto que já existiu, que todo mundo odiava e que aí você mina o debate de uma reforma que é super justificada, né? Então, eu acho isso, né? Perfeito. Ó, eu vou fazer a última pergunta do Rodrigo, né? O Rodrigo está perguntando aqui do imposto sobre dividendo. Está preocupado aí se vão tributar o dividendo dele. Está perguntando se isso já é visto como certo. Eu acho que é. O que você acha, Raquel? Olha, eu acho que eu acho que cedo ou tarde isso vai acontecer, mas eu acho que ele não vem, pelo menos do governo, ele não vai partir sem nada, sem uma contrapartida. Eu acho que ele viria num pacote dessa discussão de renda. Então, beleza, vamos tributar dividendo, mas vamos reduzir a tributação de PJ, né? Porque você tributa duas vezes, né? Senão é realmente maluco. Mas eu não acho que vai ser tão assim, não perde nada, né? Eu acho que vai ser um pouco desproporcional, mas não é tão... Eu acho que é aquela coisa, é a mesma coisa que o brasileiro tem que acostumar com o dólar mais alto, o brasileiro tem que acostumar que não tributar dividendo não faz nenhum sentido. O Brasil é um pouquíssimos países que não tributam dividendo porque foi uma maneira da gente tapar o sol com a peneira. Tipo, a gente tributa tanta coisa que não vamos tributar dividendo. Mas não é a melhor questão para a produtividade, né? Porque você desincentiva o investimento produtivo da empresa.
Ao invés dela pegar aquele dinheiro e reinvestir, ela passa como dividendo que assim ela não paga imposto, né? Se você reduz o imposto sobre a empresa e coloca um dividendo, você está incentivando o reinvestimento, o que é bom. E no fim, para o acionista também é bom, porque a empresa vai melhorar, né? Porque ela vai ter investimentos produtivos. Isso. Bom, Mas falta essa visão de longo prazo aí para o nosso investidor também, né, Rodrigo? Você exato, também. tem que querer deixar o dinheiro na empresa. Se está no teu bolso, você está perdendo, né? Então deixa ele lá. Exato. Enfim, ô Raquel, eu te agradeço demais. A gente está estouradíssimo de tempo aqui. Essa nossa conversa vai ficar gravada, vai estar nas nossas redes sociais, então a gente vai deixar isso disponível ao público. Eu agradeço demais a Messen e a XP pela parceria. E você está mais que convidada para voltar, para a gente conversar no podcast, enfim, todos os nossos materiais aqui da BMJ. É sempre bom ouvir uma visão de quem entende tanto de economia, de mercado. É uma visão muito diferente da nossa, né? A gente olha muito para a política e quando você vem e traz um pouco desses inputs, enriquece a nossa visão. Então, eu te agradeço muito. Encerro por aqui. Rodrigo, te agradeço também, em nome da Messen. Obrigado. Obrigada, gente. Olha, muito obrigada o convite. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Wagner. Foi excelente a nossa conversa. Eu acompanho bastante os materiais de vocês. Enfim, para mim também é super... Para mim, política, falar de economia sem política não funciona, né? Então, para mim, é super enriquecedor também ter esses debates. E, bom, a gente fica o convite aqui para o secretário de Política Econômica para ele voltar para bater um papo aqui com a gente aqui. Um dia, se ele quiser encarar, né? Ele vem. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.